Milhões de pessoas sonham em relaxar numa praia de areia branquinha, à beira de um mar quentinho e convidativo. Imaginem-se tomando sol numa tranquilidade gostosa, explorando lugares incríveis e de vez em quando dando uma injeção de adrenalina nas veias para sair da monotonia. Tem gente que até sonha alto, quer se jogar de cabeça no chamado turismo extremo. Olá pessoal, hoje eu convido vocês para curtirem 3 experiências ao mesmo tempo. Ou melhor dizendo, um mar quente e acolhedor, paisagens tão surreais que parecem de outro mundo e uma dose cavalar de aventura extrema, daquelas que fazem o coração sair pela boca. Que tal embarcar numa viagem até o período Ordoviciano, que aconteceu entre 485 e 443 milhões de anos atrás? É claro que essa viagem é só no modo virtual. Primeiro porque o pessoal da entrega vive enrolando e até agora a nossa máquina do tempo não chegou. E segundo, porque, bem, mesmo que tivesse chegado, a gente jamais faria isso com vocês. Afinal, comparado a um passeio no Ordoviciano, até viajar pela Somália seria como dar uma caminhada romântica sob o luar. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e faz isso agora, hein? Beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1, partiu! Respire fundo, se é que isso for possível. Bem-vindo ao período Ordoviciano. Aqui tudo parece um Marte submerso, e o que se vê debaixo d'água lembra um saco cheio de monstros sendo rasgado. E esses monstros têm formas tão bizarras que nem os filmes de terror de Hollywood se atrevem a imaginar. Só que você nem vai ter tempo de ficar admirando a paisagem ao redor. O que foi? Tá se sentindo mal? Tentando respirar, mas o ar não entra? Ou melhor, tentando desesperadamente puxar o ar, mas mesmo assim falta o fôlego? Bom, isso é completamente compreensível. A atmosfera do Ordoviciano era composta principalmente de nitrogênio e dióxido de carbono. Oxigênio? Até tinha sim, mas só cerca de 50% do nível que temos atualmente. Seria como estar hoje em dia a 5.000 metros de altitude. Em outras palavras, você perderia a consciência em poucos minutos. Com uma concentração de oxigênio de 11 a 12%, seus pulmões bateriam como asas de borboleta dentro de um frasco e o seu coração dispararia. A cabeça pesaria, a pele formigaria e você começaria a perder a sensibilidade. Mas mesmo em altitudes assim, tem gente que vive, viu? Por exemplo, a cidade peruana de La Rinconada fica a 5.100 metros de altitude e tem cerca de 50 mil habitantes. Ou seja, sobreviver nessas condições, em tese, é possível. Só que no seu caso, como o corpo ainda não se acostumou, você vai sentir todos os sintomas clássicos do mal da altitude. Dor de cabeça, cansaço, enjoo, tudo junto. Mas calma, vai dar tudo certo. Você tomou um bom tanto de acetosalamida para acelerar a adaptação, mandou ver no ibuprofeno para dor de cabeça e agora já está se sentindo melhor. Tudo bem, ainda está indo ao banheiro a cada 10 minutos. Mas isso é só um efeito colateral da acetazolamida. Só que isso ainda não resolveu o problema. Porque, na verdade, isso aqui foi só o começo. A estrela da morte que brilha acima de você. E então, o que você achou do Sol da era ordoviciana? Está sentindo que os raios estão fortes demais? O quê? Na verdade, até que está bem suave? Olha, você até que tem razão, mas tem um pequeno detalhe. No Ordoviciano, não existe camada de ozônio. Isso quer dizer que mesmo esse sol tranquilo está despejando sobre você uma chuva de fótons ultravioletas que batem na pele como jatos de areia. Em outras palavras, se o ar dessa época já é suficiente para te sufocar, o sol vem e termina o serviço, te assando vivo, sem piedade. Talvez você ainda não tenha notado, mas o processo já começou. Sua pele está sofrendo danos irreversíveis, e o seu DNA começou a se desmontar, pedaço por pedaço. As enzimas responsáveis por corrigir os danos estão em estado de pânico total. Suas camadas de pele estão fervendo de dentro para fora, e suas células estão sendo exterminadas, uma a uma, como se estivessem recebendo uma sentença de genocídio. Primeiro a pele fica levemente avermelhada, depois vem as queimaduras de 2º grau. E não demora muito até os tecidos começarem a necrosar. No nosso mundo de hoje, o sol te dá aquele bronzeado bonito.
Mas aqui ele funciona mais como um canhão de laser de alta potência. E como seus nervos também estão sendo afetados, você nem vai perceber que está se queimando, até ser tarde demais. E mesmo que você tenha sido super prevenido, veio com chapéu Panamá, filtro solar, óculos escuros, com todo esse kit, você só vai parecer um tolo dentro de um crematório. Nenhum protetor solar, óculos com lente escura ou fator de proteção 100 vai te proteger contra essa radiação UVA e UVB. Na Terra atual, a maior parte desses raios nunca chega até nós. Mas aqui, eles te atingem direto, sem filtro. Isso gera mutações nas células, destrói sua imunidade e multiplica absurdamente o risco de desenvolver um melanoma. Aliás, nem é mais questão de melanoma. Em um único dia, você vai virar literalmente um pedaço de carne tostada. Está desesperado procurando uma sombra, né? Pois saiba que no Ordoviciano não existe sombra. Não há árvores, nem mesmo um arbustinho sequer. Só pedras, cascalho, um chão pelado e, acima de tudo, um sol escaldante e impiedoso brilhando direto na sua cabeça. Você parece bem apetitoso debaixo d'água. Seu olhar inquieto fica preso à água, sem conseguir se desviar. No Ordoviciano há muita água. Aliás, dá até para dizer que há água em quantidade absurda. Os mares se estendem sem fim. E no hemisfério sul repousa o supercontinente Gondwana. Você dispara numa corrida em direção a esse mar. Mas enquanto você avança, acreditando que vai encontrar salvação nas águas, deixe-me explicar rapidamente a verdadeira face desse oceano que você está prestes a entrar. Em linhas gerais, os mares do Ordoviciano são rasos, turvos e extremamente quentes, como uma banheira escaldante. A temperatura da água chega a 35 graus. Está pensando que dentro deles não há vida alguma? Quer dizer que há 500 milhões de anos a evolução ainda estava quase parada nas amebas e que monstros de 17 metros com bocas do tamanho de um ônibus, como o megalodon, ou répteis marinhos como os pliossauros ainda não existiam? De fato, os dinossauros ainda não tinham surgido, mas isso não significa que você está a salvo. Porque na realidade, a evolução já tinha ido muito além das amebas e chegado, por exemplo, aos ortocones. Esses seres parecem, à primeira vista, grandes tubos deslizando lentamente pela água. Mas na prática, são moluscos cefalópodes de até 10 metros de comprimento, com dezenas de tentáculos predadores e um bico afiado como uma guilhotina. Para eles você não é um turista, é um sanduíche nadando devagar. E ainda há outro bicho, o escorpião marinho. Ele mede cerca de 1 metro. Tem carapaça, pinças e um olhar tão pouco amigável quanto o do seu professor de paleontologia quando você chamou um trilobita de inseto molhado. O escorpião marinho nada, se move rápido e não liga nem um pouco para o fato de você ser um humano vindo do futuro. Aliás, pode até ficar curioso com esse sabor novo que você representa. Afinal, ele com certeza nunca provou temperos ou adoçantes modernos. Ao seu redor, debaixo d'água, estão graptólitos, trilobitas, algas espinhosas e outros bichos aquáticos estranhos. Sobre alguns desses bichos, os biólogos costumam dizer: não temos a menor ideia do que sejam, mas é melhor não chegar perto. Em outras palavras, dentro da água você vai morrer muito mais rápido do que em terra firme. E sem dúvida alguma, vai doer muito mais. O menu de hoje: casca dura e sal. Em terra firme, o calor é escaldante. No mar, monstros que até seus piores pesadelos evitariam estão por toda parte. Mas vamos imaginar, só imaginar, que você não morreu sufocado, nem tostado pela radiação, nem virou almoço de um ortocone. Nesse caso, se você sobreviveu até aqui, o problema passa a ser o que você vai comer e o que vai beber. Em terra, não há absolutamente nada. Nada de frutas, nada de raízes, nada de esquilos, cogumelos, frutinhas silvestres, nem mesmo casca de árvore ou um musguinho qualquer. Pode parecer estranho, mas sim, a evolução já tinha gerado ortocones, mas ainda não havia conseguido inventar um musgo. Simplesmente porque o solo ainda não existia. Só havia pedra e areia. Você até poderia tentar comer uma trilobita, mas há uma boa chance de ele ser venenoso, estar cheio de parasitas ou simplesmente não ser comestível. Não existe nenhum livro de receitas ordovicianas para te ajudar. O que dá para afirmar com certeza é:
crustáceo cru, tostado por radiação ultravioleta, definitivamente não é a melhor refeição para um Homo sapiens. E aliás, só para capturar uma criatura dessa já seria uma missão quase impossível. Afinal, você não tem uma lança, nem rede, nem ideia de como fazer isso. Mas mais uma vez, vamos imaginar que de alguma forma você conseguiu capturar um desses bichos, que conseguiu quebrar a carapaça de quitina com uma pedra, raspar o interior e comer. E ainda assim sobreviveu. Pois é, ainda assim vai precisar beber alguma coisa. E se você estava pensando em coletar uma gotinha sequer de orvalho pela manhã, pode esquecer. Sem solo nem plantas, a umidade do ar em terra é como a de um forno ligado. Sobre as pedras e areias nulas, nem mesmo à noite você vai conseguir uma gota líquida, tirando, é claro, as suas próprias lágrimas de desespero. Então, só resta o mar. Aquele mar quente, turvo e absurdamente salgado. Beber água salgada significa morrer de desidratação e falência renal. Agora você está sozinho, faminto e desidratado. E não tem ninguém por perto para quem reclamar. Aliás, reclamar nem seria uma opção. Seus lábios estão rachados pela falta d'água e a sua língua está grudada no céu da boca. Gelo, morte e 85% de extinção. E se por acaso você não tivesse vindo ao auge do Ordoviciano, mas sim ao seu fim? Talvez nessa época as coisas fossem um pouquinho menos brutais. Pois bem, é exatamente no final do Ordoviciano que você está agora. Parabéns! Mas não se empolgue demais, porque toda a vida na Terra está prestes a desaparecer. Começa agora uma convulsão glacial sem precedentes. O supercontinente Gondwana já se deslocou para perto do Polo Sul e está coberto por geleiras com vários quilômetros de espessura. As temperaturas despencam dezenas de graus e a umidade do ar desaparece. O nível do mar cai abruptamente mais de 100 metros, revelando o fundo oceânico. E os ecossistemas marinhos entram em colapso. As criaturas do mar eram a própria essência da vida desse planeta. E agora vão desaparecendo, uma a uma. É a primeira extinção em massa da história da Terra. 85% de todas as espécies se extinguem. Até mesmo seres que já estavam aqui milhões de anos antes de você se perderam para sempre. E você, uma criatura de pele fina e frágil, se agarra a uma esperança tola. O mar está gelado, o vento corta seu rosto como lâminas e o oxigênio está ainda mais escasso. Neve cai sobre as carapaças dos trilobitas mortos. E você fica ali, sozinho, sem rumo. O último turista. O tempo acabou. Game over. O capítulo final da evolução. Agradecer por estar vivo. Parabéns! Você sobreviveu à nossa excursão virtual pelo infernal período Ordoviciano. Visitou mares quentinhos, conheceu criaturas exóticas, viveu experiências intensas. Ou seja, tudo conforme prometido, né? Então me diga, você toparia visitar o Ordoviciano de verdade? Não? Nem pensar? Nossa, que estranho. A gente já estava até abrindo as inscrições para o tour, sabia? Brincadeirinha, claro. A máquina do tempo ainda não existe, e que bom que não existe. Melhor mesmo é aproveitar o que temos aqui. Ar respirável, oxigênio de sobra, sombras de árvores e um ecossistema que, embora longe do ideal, ainda dá para chamar de habitável. Porque, como você acabou de perceber, a Terra nem sempre foi um lugar tão bonzinho assim. Pensa em quanto tempo e quantos esforços a evolução precisou até que um Homo sapiens, um humano sábio como você, pudesse existir. Pensa em quantas espécies foram eliminadas nesse processo. Então, valorize isso. Haja de forma digna desse título elevado. E, por favor, não destrua esse planeta por puro egoísmo. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Agradecemos muito pela força aqui no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.